Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à minha aula especial Vencendo Dúvidas e Medos que Amarram a Sua Vida, usando a numerologia. Eu sou a Maria Cristina Rosa, psicóloga e numeróloga, e nessa aula especial eu vou te ensinar como é que você vai conseguir vencer as dúvidas e os medos que estão amarrando a sua vida de um jeito prático e objetivo, que é usando a numerologia. E eu vou te mostrar como isso é possível, mesmo que você não saiba nada de numerologia. Porque essa ciência é uma ferramenta muito simples e qualquer pessoa consegue entender e implementar suas estratégias em seu dia a dia, de uma forma simples, objetiva e prática, como eu já disse, e assim transformar a sua realidade. E olha que belo, não é? É por isso que ela é uma ferramenta muito eficaz e acaba produzindo resultados mais rápidos que outros procedimentos. Mas você pode dizer que é muito difícil acreditar nessa facilidade toda e que tudo isso é bom demais para ser verdade, mas eu te falo que eu sou a prova viva que os conceitos e estratégias numerológicos abrem incrivelmente o nosso campo de entendimento, sendo por isso mesmo a melhor orientação de vida que eu já encontrei. Primeiro porque eu só entendi a minha vida após estudar os meus números e os conceitos numerológicos. Hoje eu sou uma pessoa incrivelmente mais consciente, muito mais equilibrada. Eu lido com as dúvidas e com medos com muita neutralidade e com muita gratidão também. Ninguém me vê cultivando uma raiva, cultivando uma reclamação. Não vê, porque eu não faço mais essas coisas. Ninguém me vê amolada, infeliz, desanimada e para baixo. Hoje eu tenho a vida que eu quero e que eu gosto. Porque o que aconteceu? Entendendo os meus números, eu passei a me conhecer bem, muito melhor, e hoje eu consigo administrar também muito melhor as minhas dúvidas, os meus medos, e eu consigo dominar muito mais as minhas emoções. Agora, olha também o que a Karen disse. Através do autoconhecimento que ela me trouxe, é que eu hoje estou me tornando e me tornei cada dia melhor, trazendo, né, o que eu verdadeiramente gosto de fazer, unindo o que eu vim, a minha missão de alma, com o que eu gosto e ainda ganhando dinheiro, tendo como me sustentar hoje divorciada. E sempre também tive muitas dúvidas que me auxiliam muito no próximo passo, a dar um passo com assertividade e colher os melhores frutos, não só financeiro, que é muito importante, mas também o mais importante que eu considero hoje é a realização pessoal. Então, muito obrigada, Maria Cristina. Muito belo, não é? Eu me sinto incrivelmente realizada e feliz fazendo o que eu vim fazer nessa vida. E assim como ela, muitas outras pessoas destravaram a própria vida com as minhas orientações. Sou muito feliz por isso, de verdade. Mas para você que está aqui assistindo essa aula e não me conhece, deve estar se perguntando, será que é verdade mesmo isso tudo? Né? Será que isso que ela está me prometendo serve para mim também? Não é? E olha, você deve sim se fazer essa pergunta, mas eu te respondo que sim, mas você pode estar se perguntando também, quem é essa aí, né? Tá me falando que vai me ensinar a fazer isso, ainda mais usando a numerologia, porque tem muita gente que nem sabe o que é a numerologia. Bem, eu nasci e vivo aqui em Araxá, Minas Gerais, e eu me formei em psicologia, sempre atuei na área clínica atendendo pacientes, né? E há 13 anos eu venho trabalhando com a numerologia. E eu quero te dizer que mesmo sendo uma psicóloga, né, posso te afirmar que eu sou uma pessoa como você e como todo mundo. Antes eu também tinha muitas dúvidas, muitos medos. Eu vivia errando e acabei amarrando a minha vida. Porque aconteceu assim mesmo. Um dia você descobre que o sonho que você pensa que realizou virou um pesadelo. Nossa, Cristina, que isso?
É, jeito de falar, mas muitas vezes as nossas escolhas a princípio foram boas, mas depois a gente começou a ter o peso, as consequências delas, porque a gente faz escolhas erradas, não é? Foi o que aconteceu comigo. Então, se você perdeu o controle da vida, você não está mais feliz, não sabe o que fez de errado, não sabe como consertar. Então, mesmo porque só de pensar em tomar as atitudes que a gente quer tomar, muitas vezes a gente entra em aflição. Tenho certeza que isso acontece com você também. E aí vem aquele monte de medo mesmo, de verdade. Você começa a ter um monte de dúvida. O medo te traz dúvidas, não é? A gente muitas vezes não quer ir para esse lado porque tem medo do que vai acontecer depois. Enfim, né? Eu na minha vida, um dia, apesar de ser psicóloga, apesar dessa formação, um dia de repente eu estava vivendo um pesadelo, estava sufocada, padecendo assim demais, com dúvidas, dividida entre uma situação e outra, entre minha pessoa e as outras. Eu tinha medo de não agradar, eu tinha medo de me culpar por não ter ajudado se eu dissesse não, e acabava sempre sendo a boazinha, sempre me deixando para trás. Eu tinha medo de tomar as atitudes necessárias em certos momentos e de me arrepender depois, ficar sentindo culpas, como eu já falei, né? Então eu ficava sobrecarregada de dúvidas, de medos, ansiosa, cansada e nervosa, e eu vivi um sufoco. E acabei tendo problema de saúde. E a vida virou, sim, um caos. É que eu acreditava que estava fazendo o certo, eu acreditava que do jeitinho que eu vivia era o certo. Tenho certeza que você passa por isso também, né? Na verdade, eu tinha medo de errar e fazia tudo errado. E era o que eu mais estava fazendo, errando. A vida ficou bem complicada. Agora imagina uma psicóloga com uma boa inteligência, um bom preparo, se encontrar naquela situação. Já pensou o tamanho da autocobrança? Foi um bom tempo assim de um pequeno inferno, para não falar um grande inferno astral, né? Bem, mas muita água rolou debaixo dessa ponte. Eu acabei encontrando de verdade as minhas respostas, o meu caminho na espiritualidade. E seguindo meus estudos, finalmente eu encontrei a numerologia. A área esotérica me responde muito e me trouxe caminhos. E foi o único conhecimento que explicou realmente a minha vida. Eu só me entendi. E eu entendi o que eu tinha que fazer para viver feliz, com saúde, com prosperidade, depois de ter estudado a numerologia e os meus números. Porque os meus números foram eles que me explicaram todas as circunstâncias que eu tinha passado, o porquê delas, né? E ainda eles me indicaram exatamente o que eu tinha que fazer. Aí eu descobri como fazer um plano estratégico para vencer as minhas amarras. Ah, bom demais, isso aí foi realmente um achado. Por isso, então, o que eu falo, que foi com a numerologia que eu obtive os melhores resultados na minha vida. Então, eu comecei a trazer para os meus pacientes, né, fazendo o que eu chamo hoje de orientação numerológica, que é feita de acordo com os números pessoais deles. É lógico que nem todo mundo acredita ou nem todo mundo quer, eu respeito, mas a maioria aceita e se vê assim muito satisfeita, né? Porque todo mundo se entende. E aconteceu também assim, de ver que os resultados deles foram aparecendo mais rapidamente do que antes apareciam. Então eu encontrei uma maneira realmente eficaz de mudar as situações, né? E há 13 anos eu venho trabalhando com os números. E nos meus atendimentos, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a entender a própria vida, a desamarrar a vida também, pelo conhecimento dos números pessoais delas. Então eu já havia entendido na minha experiência que as duas causas das dúvidas e dos medos que assombram a todos nós são falta de clareza e falta de um plano prático para saber o que fazer. Então, clareza quanto à própria personalidade, quanto à própria missão. E aí, para resolver as circunstâncias difíceis, preciso de saber dessas coisas. Porque enquanto a pessoa não sabe quem ela é e não cumpre a missão que ela tem na vida, ela não se ajusta, ela não se sente realizada. E foi isso que eu descobri. E passei a caminhar, então, nesse rumo e deu tão certo na minha vida e também ajudando as pessoas que me procuram, né? E me procuraram e me procuram.
Então, olha só, quando eu comecei a estudar as vibrações numéricas, daí eu comecei a entender o porquê do meu sufoco lá atrás e da minha separação, que hoje eu sou divorciada, né? O sufoco era devido ao bloqueio das principais energias do meu mapa numerológico natal, que era a energia da minha alma, porque eu não estava sendo quem eu era, e a energia da minha tarefa, eu não estava fazendo o que eu vim fazer nesse mundo. E só a numerologia me esclareceu esse ponto importantíssimo. E muitos outros pontos também. Por exemplo, sem praticar a espiritualidade como ela é mostrada no meu mapa, jamais eu iria conseguir me equilibrar. Porque cada pessoa que tem esse potencial tem formas diferentes de se praticar a espiritualidade. E no meu caso, eu não praticava a espiritualidade conforme eu deveria, então não tinha resultado, né? Aliás, eu estava até algum tempo sem me envolver com a espiritualidade, então realmente eu tinha esses desequilíbrios. Agora, depois da numerologia, eu percebi que eu comprovava diariamente na minha vida tudo que estava no meu mapa numerológico natal. E também das pessoas que eu conheço mais de perto, né? Eu também via acontecendo na vida delas tudo de acordo com o mapa delas. Então foi aí que eu comecei a pensar em criar um passo a passo que ajudasse as pessoas a construir um plano prático e objetivo para resolver os desafios. Quer dizer, estruturar um método, né? E aí acabei criando o meu método, usando as soluções numerológicas, porque é um método que dá total clareza à pessoa sobre si mesma, né, sua missão e sobre o que ela deve fazer e como deve fazer. Essa parte é fundamental também, né? E fazendo isso durante toda a sua vida, ela terá as realizações que ela veio ter. Realizações íntimas, né, que seja esse senso de realização pessoal, de paz, de alegria interior, né, de tranquilidade. E isso traz para a nossa vida conquistas materiais, porque o caminho das conquistas é o caminho da paz. Então, super interessante como que eu pude comprovar até o ensinamento que já foi deixado para nós, né? Primeiro a paz, o resto vem atrás. Mas viver em paz exige conhecimento, autoconhecimento e exige ações adequadas com o nosso programa de vida. Então agora eu estou dividindo isso com você porque meu objetivo é favorecer muitas pessoas ao mesmo tempo. Assim, muitos sofrimentos podem ser evitados, que é o que eu planejo, né? É muita arrogância, mas é o que eu planejo, né? Ajudar as pessoas a se melhorarem, né? Pelo entendimento de como a vida é organizada e de como a gente funciona. Se a gente entender que precisa se aprimorar e precisa amadurecer, aprender a se auto-administrar para se tornar uma pessoa autoconfiante, a gente resolve todas as nossas dificuldades e passa a ser uma pessoa mais leve, melhorando tudo à sua volta. Então imagina, muita gente conseguindo isso. O mundo vai acabar se tornando um lugarzinho melhor para se viver, não é? Eu acredito nisso, porque a minha própria melhora, o aumento no meu equilíbrio, fez o meu ambiente ficar mais tranquilo. Então, não é sobre te dar esperança, entendeu? É sobre te dar confiança, discernimento, força, coragem e sabedoria, né? Para fazer o que tem que ser feito. Fazer a sua parte e criar paz e alegria no seu ambiente, e isso aumenta essa condição sobre a Terra. Eu quero fazer a minha parte e dar a minha contribuição, e estou procurando. E estou fazendo isso não só pela minha convivência, né, onde eu moro e tudo mais, mas por meio do meu trabalho também, que eu amo fazer, eu adoro o meu trabalho. Mas para você entender o meu método, primeiro eu preciso te explicar umas coisinhas. A numerologia é uma ciência vibracional. Números são vibrações. Números são padrões vibracionais, são frequências vibracionais. E os princípios numerológicos, eles são reais, eles são energia. Um número é um padrão energético que a vida carrega em você, como o seu celular é carregado numa tomada. Então, nosso corpo, entre aspas, é carregado numa fonte, né? E a gente recebe vários padrões energéticos
para a gente viver no dia a dia. Isso que nos anima tem uma série de padrões específicos, que são os números. Por isso, eu preciso te falar um pouquinho das frequências vibracionais, até mesmo para você entender do que a gente está falando aqui. Números são energia e cada um tem uma frequência vibratória diferente. Então, os números representam frequências vibracionais específicas que geram ondas eletromagnéticas também específicas e que geram um campo vibracional em torno de nós. Você sabe do que eu estou falando? É o que todo mundo chama de aura. Esse campo vibracional, essa aura, ela pode se alterar dependendo de como é a nossa percepção de acontecimentos e de como nos comportamos. E o que acontece? A gente atrai coisas que são semelhantes ao que nós vibramos. Você sente raiva, ódio, coisas negativas vão começar a chegar na sua vida, porque tudo é atração. Na verdade, nós somos um imã. Assim, tudo possui uma assinatura vibracional que pode ser medida fisicamente em ondas de Hertz. Então, de acordo com as emoções que nós sentimos, a nossa vibração passa a atrair vibrações semelhantes e coisas semelhantes, não é? David Hawkins, médico e psiquiatra americano, não sei se você conhece, em seu livro Poder e Força, uma anatomia da consciência, os determinantes ocultos do comportamento humano, nesse livro, ele mostra as medidas em hertz dos campos eletromagnéticos criados pelas nossas emoções. Olha que interessante. Os números representam frequências vibracionais, como eu já disse. Por isso estou mostrando essas coisas a você. E a escala de Hawkins mostra bastante o que eu vou te dizer a partir de agora. Então, separe esse vídeo um pouquinho e analise essa tabela, que é a escala de Hawkins. Analise cuidadosamente. Vendo essa tabela, a gente vê e entende que o nosso bem-estar é que gera um campo magnético capaz de atrair coisas boas ou ruins, né? Então, um campo magnético baixo traz coisas ruins para a nossa vida. Assim, quanto mais equilíbrio emocional você tiver, mais alegria e mais gratidão você sentir, mais paz, melhor será a sua vida e maiores as suas conquistas em todas as áreas. Por exemplo, o simples fato de você sentir medo te leva para uma frequência baixa na escala de Hawkins, de 100 Hz, enquanto que a realização humana é de 500 para cima. Se a gente fica lá no medinho, a gente está muito baixo. Então, olha o perigo, né, que a gente está vivendo. É humano sentir dúvidas e medos? É, mas permanecer nessa faixa vibratória faz sua vida parar. Então dá para entender? Porque esse é o problema. Nós não sabemos administrar as nossas vibrações, o nosso mundo emocional. Nós não fazemos isso de um jeito que libera a nossa vida. Ao contrário, a gente se aprisiona dia a dia. Por isso que eu te convidei para essa aula, para você aprender, né, porque eu quero te ensinar isso, como você vai fazer para vencer as dúvidas e os medos que estão te amarrando. Assim, você vai poder subir a sua vibração. Bom demais, hein? Entendendo as vibrações numéricas, você saberá vibrar cada uma na intensidade certa, criando um campo eletromagnético favorável à sua volta, fazendo sua vida desabrochar e prosperar. Então fica claro que o maior erro que as pessoas cometem é qual? É qual mesmo? Não procurar entender a causa do seu travamento, que é não saber criar uma vibração boa para melhorar a sua vida. Não saber administrar a intensidade das suas vibrações vai te fazer viver sempre nos altos e baixos, né? Até você acabar entrando em depressão. 50, 75 na escala de Hawkins, baixo demais, não tem ânimo para nada. Mas se você vencer suas dúvidas, já começa a vibrar na coragem. 200 na escala de Hawkins. Aí ninguém te segura mais, porque você já adquiriu um pouco de coragem, você já começa a ousar, né? Por isso eu quero te mostrar
como é o meu método, como eu vou te ensinar a acabar com as dúvidas e medos que estão travando sua vida hoje. Você vai poder se definir com muito mais rapidez, usando as soluções numerológicas. Olha só, cada número, então, é uma faixa de frequência. Cada faixa dessa com uma qualidade específica. Por exemplo, então te dar um exemplo, o número 1 te dá coragem. Aí, se você vibra ele demais, você acaba fazendo coisas perigosas para a sua reputação, perigosas para a sua vida, pode atentar até a sua vida, faz o que exagera, né? E também perigosas para a sua saúde. Então, o que a gente vê na vida? Acidente, a gente vê adoecimentos, por exemplo, o AIDS, a gente vê as pessoas morrendo de alcoolismo, drogadicção. Quantas coisas a gente vê porque a pessoa tem iniciativas erradas. Ela tem coragem de fazer coisas que não são as melhores, né? Então, se você vibra esse número pouco, por outro lado, sua vida também vai ficar devagar, quase parando. Se você bloqueia sua iniciativa, sua vida para de vez. Olha só, né? Então eu vou te ensinar cada número e te mostrar o ponto de equilíbrio de cada um. Só que um monte de números passa pela nossa vida todos os dias e ao mesmo tempo. E aí começam as dúvidas. Eu vou para lá ou vou para cá? Porque um número pede isso, outro número pede aquilo. Eu faço isso ou faço aquilo? Então, como que eu vou controlar essas coisas se eu não tenho o menor entendimento? Né? Eu preciso entender, e você precisa entender, qual a melhor escolha em qual momento, em cada momento. Olha que belo isso, gente. Além do mais, eu vou te ensinar a fazer um plano para vencer todas as suas dificuldades. E esse plano você vai poder aplicar em todas as situações da sua vida. E olha de novo, que ótimo, você fica totalmente independente para resolver tudo que você precisar durante a sua vida, porque uma vez que você aprendeu, praticou, aprendido fica, não é? Então, passa a fazer parte do seu cabedal de experiências a habilidade de olhar para a sua dúvida, olhar para o seu medo e entender para que lado que você vai seguir. Agora, o problema é que eu não consigo te ensinar tudo aqui numa aula, né? E se você quer dar um passo além dessa jornada até aqui, eu tenho uma oferta irresistível para te fazer. Eu vou te apresentar a mentoria Soluções Numerológicas e eu vou te explicar em todos os detalhes, tintim por tintim, como ela funciona. Ah, Cristina, mas o que é isso? O que exatamente é essa tal de mentoria Soluções Numerológicas? Bem, é o seguinte, a mentoria Soluções Numerológicas é a fórmula detalhada, o passo a passo de tudo que você precisa saber para ter uma vida fluente, próspera, com tudo de bom para vir a acontecer, né? Foi nessa mentoria que pessoas como você aprenderam a usar a numerologia para destravar a vida delas, aprendendo como vencer as dúvidas, os medos e tudo isso que as assombravam, né? E as paralisavam. As dúvidas e os medos nos assombram, realmente, nos paralisam. E essa mentoria é para qualquer pessoa que deseja desenvolver essa inteligência emocional para tomar melhores decisões e ter uma vida que vale a pena. Porque com as técnicas que você vai aprender, você vai ter, a partir de então, vai ser um imã de coisas boas. Então, agora presta atenção que eu vou te falar como funciona a mentoria Soluções Numerológicas. A primeira coisa que você precisa saber é que a mentoria é 100% online. Justamente pela facilidade de você poder assistir às aulas a hora que quiser, né? De onde quiser, onde estiver, e você vai poder ir no seu tempo e no seu ritmo, vai poder rever quantas vezes quiser. Você vai poder, inclusive, aumentar ou diminuir a velocidade do vídeo, porque isso muitas vezes nos ajuda, né? Olha só as vantagens. Então, por isso eu decidi trazer a mentoria para o online. Mas você pode estar pensando, será que vai ser só aula gravada? Eu não vou poder tirar minhas dúvidas, não vai ter encontro ao vivo? A boa notícia é sim que vai. Além de ter aulas gravadas, você vai ter encontros ao vivo que são fundamentais e que você não vai poder perder. Não se preocupa, eu vou te acompanhar de pertinho, vou tirar todas as suas dúvidas.
O método, ele surgiu justamente para ajudar pessoas como você, que está cheio de dúvidas, de medo, que está com a vida travada. Senão você não estava me ouvindo aqui, né? Você está me ouvindo porque está passando por isso. Eu quero te ajudar a ter uma vida plena. O objetivo da mentoria é que cada pessoa se capacite e tenha autonomia para reestruturar a própria vida, conforme as situações que forem surgindo, em qualquer época que surgirem. Porque é aquilo que eu te falei, aprendeu, uma vez que aprendeu, o aprendido fica, né? Então, por causa disso, é que ela foi milimetricamente pensada e foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa, entendendo a vida e conhecendo os números. São mais de 3 aulas de aulas gravadas, 3 horas de aulas gravadas. Nessa etapa você vai se situar no momento atual, a conjuntura que a gente está vivendo, vai se ver lá, vai compreender o que você precisa fazer, né, usando esse conhecimento das vibrações numéricas. E também vai começar a enxergar a atuação dos números na sua vida. E até mesmo já vai começar a usá-los estrategicamente, porque é uma coisa natural. Você, quando a gente fala das vibrações numéricas, você se conecta, porque tem uma ressonância. A gente reconhece aquela energia, aquele padrão, não é? Aí as mudanças que começarão a acontecer, elas são surpreendentes, mesmo que sejam pequenininhas, todo dia um pouquinho, mas te surpreende, você vai ver. Ótimo, né? Pelo menos para mim está sendo ótimo. Sim, a cada dia, hoje mesmo eu percebi uma super evolução, assim, em alguma das áreas e uma mudança de comportamento e eu já fiquei muito feliz, então a gente sabe que está no caminho. Opa, bom demais, né? E no final dessa fase, você estará já consciente de como deve se comportar, porque você já vai começar a entender como você funciona. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, né? A segunda etapa, conhecendo e entendendo os seus números pessoais. Essa é a mais esperada de todas. Essa etapa todo mundo quer que chegue logo. Porque todo mundo, né, quer conhecer os números pessoais. Então, você vai receber o seu mapa numerológico natal já calculado e você vai aprender a ler esse mapa e você vai entender completamente a sua vida e vai saber tudo o que precisa para viver de forma equilibrada, tendo então facilidades e conquistas, porque as facilidades e conquistas, elas se ampliam muito depois que a gente consegue o equilíbrio. Ó, que coisa boa, né? E a terceira etapa, que é a aplicação do método Soluções Numerológicas. Nela você vai aprender a construir planos de recuperação aí das situações da sua vida, que estão travadas ou que estão precisando de impulsionamento, né, de serem agilizadas. De qualquer forma, vai eliminar completamente as suas dúvidas e os seus medos. Cristina, como essas aulas serão dadas? Bem, uma parte será gravada e outra parte será ao vivo. A primeira etapa, entendendo a vida e conhecendo os números, então são aulas gravadas. Como eu já disse, mais de 3 horas de aulas gravadas, para você assistir quando quiser e quantas vezes quiser, né? A segunda etapa, conhecendo e entendendo os seus números pessoais, é ao vivo e é prática, que é para você aprender imediatamente para você poder tirar as suas dúvidas na hora. Tudo da sua vida aí que você vai estar vendo nesse mapa. Então você não pode perder, não pode perder. A terceira etapa, que é a aplicação do método Soluções Numerológicas, essa fase também é ao vivo e é prática. E ela é para você também tirar suas dúvidas na hora, por isso você também não pode perder. E quando é que você vai receber cada etapa dessa? Bem, a primeira etapa você tem acesso imediato. Você poderá, como já disse, ver quantas vezes quiser e deve ver muitas e muitas vezes. A segunda etapa, que é uma aula ao vivo, ela será dada no dia 4 de maio, que é uma quinta-feira, das 19 às 22 horas. Então, são 3 horas de duração.
ela ficará gravada para você ver depois quantas vezes quiser também, mas você deve procurar participar ao vivo para aprender, de fato, tirando suas dúvidas na hora, não é? Isso é muito fundamental. E a terceira etapa já são 2 aulas ao vivo. A primeira dessas aulas será no dia 11 de maio, que é uma quinta-feira também, com 3 horas de duração, das 19 às 22 horas. E a segunda e última aula será dada na quinta-feira seguinte, que é dia 18 de maio, das 20 às 22 horas. Então, essa etapa já serão 2 horas, que são plenamente suficientes para a gente terminar, né? Então, elas ficarão gravadas, essas 2 aulas também, mas é muito importante você participar, porque, gente, ao vivo a aprendizagem é muito melhor. Então, procure não perder. Se organize, né? Você já está sendo avisado agora, caso você queira entrar para esse grupo, você se organizar para já ter esses dias reservados aí para você participar, tá bom? Então, a mentoria terá a duração de 4 semanas, mas você vai ter acesso às aulas aí por 1 ano, tá? E você terá o tempo suficiente, então, para aprender a se tornar independente na arte de usar a numerologia, para destravar a sua vida. Aliás, você vai aprender em 1 mês. Agora, você tem acesso durante 1 ano, porque enquanto você está se treinando, e para ficar ótimo aí em todas as suas vibrações, né? E para você vencer tudo que for seguindo no seu caminho. E isso é muito necessário, né? Agora, você também deve estar se perguntando aí, Cristina, qual o valor dessa mentoria? Mas daí eu te pergunto, olha, gente, isso aqui é sério, quanto que custa a sua felicidade? Quanto custa você se sentir autoconfiante, sem dúvidas, sem medos, sabendo exatamente o que precisa para destravar a sua vida, hein? Imagina você, quando chegar numa encruzilhada aí na sua frente, na sua vida, você saber exatamente o que fazer. Porque entende o que é bom para a sua pessoa, o que lhe convém, que é de acordo com a sua missão, porque aí você já vai saber o que é te pedido aqui nessa terra. E quanto mais você faz o que te é te pedido, né, com equilíbrio, mais você tem de realização. Nós todos buscamos isso. Agora imagina você sabendo resolver tudo pelo seu próprio entendimento, né, saber como agir, saber contornar qualquer situação sem nenhuma insegurança. Já pensou quanto que vale isso? Não tem preço, gente, não tem preço. Por isso essa é uma oportunidade exclusiva para você que está padecendo de dúvidas, de medos, de culpas, de arrependimentos, se auto-sabotando, né? Aí se acomodando, procrastinando, porque não sabe mais o que faz para desamarrar sua vida. Não sabe o que faz porque não tem entendimento. Então fala a verdade, se você soubesse, você não estaria aqui agora vendo esse vídeo, não é? Agora, o que tem preço mesmo é uma terapia comum que dura aí de 3 a 5 anos. Eu vi isso na minha prática usando terapia convencional. 3 a 5 anos para uma pessoa sair de um problema, porque é aquele lenga-lenga de reclamação, não é? Agora, com as terapias condicionais, uma sessão custa por baixo R$150. Então, imagina, e numa sessão de 50 minutos só. Agora, você imagina, num ano, você vai gastar R$7.200, porque uma consulta por semana, né? São aí com as consultas anuais. E olha que a minha mentoria, ela vale muito mais do que uma terapia convencional. Na minha experiência com terapia convencional, como eu disse, até 5 anos para resolver uma situação, para soltar uma situação difícil, com o meu método, não, você não vai levar 3 anos para ter resultados. Porque, à medida que você entende as vibrações numéricas, já começa a corrigir o seu jeito de vibrá-las, né? Você começa a ter resultado imediato. É lógico que a sua vida não transforma de hoje para amanhã, porque a gente levou anos para chegar até aqui. Então, a gente precisa de ir se recuperando, porque é muita coisa para equilibrar. Mas é muito mais rápido do que 3 anos, do que 5 anos.
né? Assim que você começa a praticar os números, como eu já te falei, você já, com equilíbrio, né? Você já começa a ver a diferença no seu dia a dia. E isso dá tanto prazer, vale a pena demais, né? E você vê você ficando melhor, você vê as pessoas ficando melhores, né? Então tem até o caso até de uma colega minha, ela veio fazer a consulta numerológica, ficou curiosa, queria entender e também gosta desses assuntos. Aí a minha consulta dura 2 horas, 1h30, de 1h30 até 2, né? Aí ela falou, nossa, em 3 meses de terapia convencional que ela estava fazendo, né, eu não ouvi nada que me ajudasse a sair do lugar como eu ouvi aqui nessa consulta. Então, considera, olha, o efeito que esse investimento vai gerar na sua vida. Eu fiquei muito alegre, né, com o depoimento dela, porque uma colega, porque psicólogo também faz terapia, viu, gente? Psicólogo também tem problema, psicólogo não é santo porque é psicólogo, né? A gente apenas tem mais entendimento e mais técnica e mais tranquilidade para resolver as coisas do que as pessoas que não passaram por todo esse preparo. Mas a vida continua trazendo desafios que a gente tem que enfrentar e resolver. Então, olha, considera o efeito que esse investimento vai gerar na sua vida. Todas as dúvidas e medos, acomodação, autossabotagem, frustração, sentimentos de fracasso, que você vai evitar de agora em diante. Isso vai mesmo, né? Você precisa investir em conhecimento, você precisa de ajuda de qualidade, que te ensina o caminho certo. Se você realmente quer conseguir viver de forma digna, porque isso traz dignidade para nós, equilíbrio traz dignidade. Enquanto eu não tenho equilíbrio, eu não tenho uma vida digna, a gente está sempre enrolado com alguma coisinha ruim, né? E até sendo decepcionado pelas pessoas, pela vida, e a gente decepcionando os outros. A gente precisa sair disso, não é? Para se tornar uma pessoa autoconfiante, ousada, fazendo acontecer na nossa vida o que nós desejamos, e você também, né? Então, olha aqui, o investimento na mentoria é pequeno demais comparado ao resultado que você vai ter na sua vida. Você merece viver de uma forma confiante. O investimento para isso é de apenas 12 prestações aí, 12 parcelas de R$ 83,10. Isso corresponde a R$ 997. Porque se você for no meu site pegar todos os serviços que estão lá que vão te ajudar, você vai gastar mais do que isso. Mas, gente, esse valor mensal aí é menos do que uma pizza, não é? Esse valor por dia é de R$ 2,75. Isso é a metade de um cafezinho. E é a sua vida que está em jogo, não é não? Então, porém, como eu quero que você entre já para esse grupo e já tenha resultado logo, mesmo porque, se você está me ouvindo agora, é porque houve uma atração, né? Você atraiu a minha aula para você e eu atraí você para a minha aula. Então, esse momento é o momento certo que esse conhecimento vai para te ajudar. Vai te ajudar. Não tem, aqui na vida não tem ponto sem nó. É tudo sincronicidade. Então, por isso eu resolvi colocar um valor bem mais acessível para você entrar nessa turma, porque eu quero, de coração, te ajudar e ajudar o maior número de pessoas possível, né? Então, presta muita atenção. Olha o bônus que eu vou te dar. Isso não existe, não. Eu vou te dar R$ 450 de desconto. É praticamente a metade. Então, você vai poder entrar para essa mentoria por R$ 547 à vista. Só isso. Mas você pode ainda parcelar os R$ 547 em 12 vezes de R$ 45,50, que é a metade do valor de uma pizza. Agora, você prefere comprar uma pizza ou destravar a sua vida? Pensa nisso aí. Eu gosto de dar esse exemplo sempre, porque eu acho que ele calha muito bem, né? Então, para você ver como a gente troca coisas que seriam muito mais relevantes para a nossa vida por coisas que não valem, por coisa que não tem problema ficar sem, não é? Uma pizza por mês. Ah, olha só, né? Essa é a sua chance de destravar definitivamente a sua vida e viver sem a sombra das dúvidas e sem o fantasma dos medos. Opa, bom demais, né? Então, repara que tem 2 formas de pagamento, tá? Você pode pagar no cartão de crédito parcelado em até 12 vezes de R$ 53,92 ou à vista por Pix,
R$547. E você tem a garantia, né, que eu vou te passar de lei, que é de 7 dias. Mas eu não vou ficar só nessa, né? Eu vou te passar uma informação importante para você que está com medo. Ah, Cristina, será que esse método vai funcionar para mim? Será que eu vou conseguir vencer minhas dúvidas, os meus medos? Será que eu vou conseguir destravar a minha vida? Bem, eu confio no meu método, claro, né? Eu mesma me melhorei através dele. E eu confio na minha mentoria, tá certo? E muitas pessoas já vêm tendo resultado. Então, eu sei que o que eu ensino dá resultado, porque eu fui a primeira a me equilibrar com ele. Mas para você que está com medo, eu quero te dar uma garantia para você entrar agora nessa turma. Então, além da garantia dos 7 dias, eu te dou 21 dias. Eu triplico a garantia para você ir lá, ouvir as minhas aulas, experimentar, praticar os números. E caso você perceba que não é para você, então aí você pode cancelar a sua inscrição, não tem problema. É só você mandar um e-mail pedindo o cancelamento e eu já faço o estorno aí dos 100% do valor que você investiu. Nem precisa se justificar, tá certo? É só mandar um e-mail simples, solicitando o cancelamento da matrícula. Porque eu quero que você confie em mim e entre para a minha mentoria para assistir todas as aulas, fazer todos os exercícios, aplicar o método na sua vida e assim você destravar a sua vida, vencendo as dúvidas e os medos que estão amarrando você hoje. Bem, eu falei tudo que eu tinha para te dizer, tudo que você precisa saber para tomar a sua decisão de entrar ou não para essa nova turma agora. Eu tenho certeza que vão surgir nessa turma mais histórias de superação de dúvidas, de medos, né? Mais histórias de liberação do fluxo da vida. E essa é a sua chance. E o que você tem que fazer agora é clicar aí no link abaixo e fazer a sua matrícula. E eu te vejo lá, tá? Muito obrigada pela sua atenção.